a equipa da Astana, com 15 segundos de margem apenas sobre a UAE. E tudo isto, Paulo Martins, são classificações que ainda estão em aberto. Juventude, classificação por equipas e, naturalmente, a mais importante de todas, a classificação geral. Sim, eu diria que aquela que está basicamente fechada é a classificação por pontos, com as duas vitórias de Milan, com o segundo lugar de ontem, quando foi batido por Malocelli, ainda assim é o dobro da vantagem que ele tem em termos pontuais, portanto nesse campo não vai haver mexidas. Agora tudo o resto está em aberto, e pode haver mudanças, obviamente, de lideranças nestas várias classificações, individual, Juventude e também na classificação por equipas, querendo acreditar sempre que hoje o Eulálio, com a camisola branca que já está no seu corpo, vai manter, independentemente de chegar à liderança da competição na geral individual, mas que esta é uma classificação da Juventude que eu acredito que, mesmo estando com 11, 12 segundos em relação aos mais diretos adversários, é um Eulálio que me parece estar fisicamente bem. Aliás, a própria equipa está a depositar, está-lhe a mostrar que acredita no seu potencial para que hoje possa revirar a classificação ao seu favor. Temos, entretanto, também algumas notícias sobre os ciclistas que na terceira etapa caíram numa descida a mais de 100 km por hora. Um deles foi o italiano Davide Estella, o sprinter da equipa de desenvolvimento da UAE. Diz o Dr. Adriano Rotuno, o diretor médico da UAE, que felizmente o Davide Estella escapou a uma lesão séria, tendo em conta a gravidade da queda. Foi o ciclista que, quando se levantou, estava completamente em carne viva, desde o pescoço até aos calcanhares. Inacreditável, sobretudo na zona das costas e dos glúteos, as abrasões que tinha. Ele, para poder iniciar o tratamento, teve que se submeter a uma limpeza, naturalmente, das feridas, mas para poder limpar as feridas, a lesão era de tal forma dolorosa que ele teve que ser sedado. Imagine-se o horror das lesões e o tempo que vai demorar a recuperar, não é? Com a possibilidade sempre dos ciclistas depois descansarem mal, de poderem fazer uma infecção, porque as feridas são muitas. Portanto, ele está nesta altura ainda internado aqui em Alula, onde vai recuperando favoravelmente, mas foi realmente uma queda muito, muito feia, onde o Laurens Rex, da equipa da Sudal Quick-Step, também partiu ali três discos das vértebras. Uma lesão muito complicada. Mas, como dissemos logo quando começamos a conhecer a extensão das lesões, Paulo, quem cai a 100 km por hora e tem abrasões como o Davide Estella ou problemas nas vértebras como o Laurens Rex, podemos considerar quase um milagre, porque aquela queda podia ter tido muito maiores consequências. Bastante mais grave poderia ter acontecido, porque à velocidade que foi, da forma como eles saem disparados da curva onde vinham em plena descida, que batem violentamente e vão a rebolar pelas pedras afora, e pedras afiadas, pois as consequências poderiam ter sido bem maiores, porque não havia forma de proteger o corpo. E para quem assistiu na altura o direto e desse momento da queda, pois deve-se ter arrepiado. Eu estava na altura, quando revemos as imagens da queda, eu estava a pensar como é que o corpo humano é um elástico autêntico, por vezes com fraturas, outras vezes com lesões, com abrasivos, mas aquela queda tinha tudo para ser muito, mas muito mais grave. Fuga aumentou um bocadinho a vantagem, Paulo. 3 minutos nesta altura, estava em 2,40 quando entramos no direto.
Sim, acaba por ser nesta altura não sendo preocupante, mas eu acho que é uma fase em que o pelotão tem que começar a pensar em tirar tempo. Acredito que a Tudor nada vai fazer para que isso aconteça, portanto é um trabalho que tem que caber à equipa da Bahrein, a Tudor, pois se as fugas vierem, se a fuga vier a ter sucesso, é logo uma forma de retirar as bonificações ao Afonso Eulálio e ele vai ter mesmo que conseguir os 4 segundos de atraso na geral, tem que os conseguir na estrada. E a equipa da Tudor está ali, mas está ali a marcar presença apenas e só, protegendo o seu líder, bem colocado no pelotão, e é claramente a Bahrein apenas com estes 2 homens que nesta altura persegue os homens da frente. Attenzione, attenzione, tutti in municipio per sostenere Marco. Finale olimpica di curling con Marco Baldassarri. E ora passiamo alla discesa, la gara più attesa dei Giochi Olimpici Invernali, dove la superstar... A paisagem principal que temos vindo a acompanhar esta semana aqui no Alula Tour, o deserto com as suas formações rochosas, com as montanhas situadas ao redor dos 1000-1200 metros de altitude. Olhando para o pelotão, ver como estão organizadas as equipas. Há muitas equipas com os deveres por fazer agora que chegamos à última etapa, Paulo. Uma delas é a Pinarello, que é 36,5, que no ano passado ganhou a corrida. Aliás, dominou a corrida completamente, com Tom Pidcock, também com Matteo Moschetti a ganhar uma das etapas ao sprint. Este ano as coisas têm sido bem diferentes para a Pinarello, que é 36,5. A Jayco Alula, por exemplo, é também uma equipa que, por ter um patrocinador aqui desta região, deverá necessariamente fazer mais. Não tem conseguido estar bem nas chegadas ao sprint. E em termos de classificação geral, diga-se que a Jayco tem nesta altura o seu melhor ciclista a 36 segundos da primeira posição, que é o Alan Hatterley. Portanto, são desde logo 2 equipas que têm que fazer algo mais. Sim, sem sombra de dúvidas. Começando pela equipa da casa, a Jayco, acaba por, na minha opinião, ser uma desilusão no aspecto de que a velocidade da equipa não funcionou. Ackermann conseguiu apenas um lugar, uma única vez a sprintar no top 3, se não estou em erro, fazendo um 3º lugar. Hatterley é o ciclista que ainda pode vir a dar um top 10, mas quando falo de um top 10, um 8º, um 9º, um 7º lugar, não era essas as ambições da equipa. Quando tu apresentas um Paul Double que terminou muito bem a temporada, que tem um Patrick Camp que também poderia ser uma opção tática, e resta apenas o sul-africano que está fora, como tu dizes, do top 10. Portanto, acaba por ser uma equipa que, na minha opinião, se há equipas que não estão positivamente falando, a atuar bem nesta competição, a Jayco é claramente uma dessas equipas. Quanto à equipa que venceu aqui no ano passado, como tu dizes, com autoridade, pois já as coisas também são muito idênticas, porque não tendo o Eddie Dunbar bem, as coisas também não sorriem da mesma forma. Quite exciting start to the season because it's different here in the desert to Europe, and yeah, a nice change of scenery. 2026 Alula Tour. Alula, c'est la capitale du vélo en Arabie. Il y a 17 équipes engagées, 7 World Tour. Cette année, nous sommes passés en UCI Pro Series. Et le but final, c'est de monter en World Tour. 5, 4, 3, 2, 1, go! تنطلق المرحلة الأولى. Okay. You need to be able to expect anything. The fact that you can't relax, the race can change very quickly. So guys, is a rider from Oman, a rider from Saudi Arabia. Donovan, number 26. To the guys, you can see the situation, but I prefer to try. It's coming down, big energy coming from behind. Are they? The wind is key. On the flat stage can also be quite hard with the echelons and all this, so we have to be ready for that and try not to lose any seconds on the flat stages and go for the win in the cheesy stages. Louis Green, another crash at the back. Jan Christen, all eyes on. Got more problems for Jan Christen. He's down again. Second crash of the day. Johnny Milan back at the Alula Tour, starting his season in the Middle East.
is perfect as a first race of the year. The stages, they are really perfect as a sprinter for me. I think also in the end the view and the temperature is perfect. Sprinter in his own right, but here comes Jonathan Milan for the line. Milan is going to get it, no one's going to stop him. Da quell'esperienza mi sono sicuramente portato a casa due fattori, due consigli da portare ai ragazzi. Uno è che il vento, l'altro fattore è quello che questa è una gara in cui lavorare come team. En especial en esta carrera aquí en Alula abunda la arena y sí es verdad que tenemos que tener especial cuidado pues eso, con zonas delicadas. Detrás de la carrera ciclista, de la propia carrera ciclista, hay otra carrera muy importante para tener todo eso a la mañana siguiente preparado y listo para volver a competir, ¿no? Having Al Ula Tour, it has a really powerful impact on the young generation and the local women actually. It's inspired them and it motivates them to take their sport level to next level. This is Mike Andre. Aqui insight sobre como se vive o Alula Tour nos bastidores, desde os ciclistas aos diretores desportivos, aos mecânicos, àqueles que trabalham para fazer crescer o ciclismo desta região da Arábia Saudita. Chamou-me particularmente a atenção, Paulo Martins, e pode ser também um aspecto interessante para tu poderes comentar, porque tens chamado também a atenção dos espectadores nesse sentido. Ali o Joaquim Sobrino, que é um dos diretores desportivos da equipa da Pinarello, que é 36,5, dizia que aqui em Alula há um aspecto que é muito diferente das outras corridas na Europa, por exemplo, que é a areia. E é preciso ter muito cuidado com a manutenção das máquinas dos ciclistas todos os dias, porque, pois, naturalmente, suponho eu, não é, sem ser mecânico, mas a areia mete-se ali por todo lado, não é? Mete-se nas engrenagens, mete-se na pedaleira, mete-se, pois, seguramente por zonas onde não se deveria meter. Isto, quando já vamos vendo esta formação em abanico, significa que temos vento lateral e este vento lateral vai ao encontro das palavras também do Ian Christen, já agora, porque o Ian Christen dizia que aqui o perigo não é só no final não ter perdas na subida. Se calhar há quem nem chegue à subida, como aconteceu no ano passado, onde a etapa foi toda partida por Bordeaux até à subida final. Mas centremos primeiro no aspecto técnico, Paulo, porque suponho que seja algo também que resulte curioso às pessoas lá em casa, não é? Nós não vivemos no deserto, mas também podemos pedalar aqui e ali em zonas com alguma areia. Quais é que são os perigos, por exemplo, de termos grãozinhos de areia nas engrenagens? Bom, acima de tudo, estragar material e a afinação, obviamente, que pode fazer com que a bicicleta não funcione a 100% no que toca às desmultiplicações dos andamentos. E com isso haver mais atrito com areia na corrente, e obviamente isso acaba por ser um maior problema para o desenvolvimento na competição ou no treino em específico. Mas falando desta corrida, é a competição que estamos a falar, pois tudo isso é uma preocupação que os mecânicos têm, eu diria o dobro ou o triplo do trabalho, porque têm que ser mais minuciosos na limpeza das bicicletas diariamente, porque aqui não chove, e essa é a grande questão. É mais fácil limpares e lubrificar e afinar uma bicicleta num dia de chuva do que propriamente num dia de tempestade de areia, que é aquilo que eles têm tido várias ocasiões aqui no Alula Tour. E é essa atenção que os mecânicos, que são eles muitas das vezes os responsáveis também do sucesso dos resultados finais, e por vezes quando as coisas não correm bem também é o dedo apontado aos mecânicos, porque pode ter ali havido uma pequena falha, mas é um papel muito importante. Eu sempre digo, os mecânicos são fundamentais. Isto quando vamos vendo aqui o momento do Ruben Guerreiro, aqui, aquilo que eu dizia há pouco, o alto da subida onde ele foi buscar bonificações, e depois a tal reta que tu já fizeste referência de 7, 8 km que tem em direção à meta, com o Ruben a bater a concorrência ao serviço da Movistar. Era um início de temporada para o Ruben fantástico, com a Movistar pela primeira vez ao serviço da equipa espanhola, e portanto aguardemos que esses momentos do Ruben possam vir a acontecer novamente em 2027, sabendo que em 2026, por palavras do próprio português,
não vai estar em competição para conseguir solucionar o problema das costas que tem. Aqui o momento de Simon Yates, e tudo isto com bonificações. Estas vitórias, todas elas alcançadas com bonificações, à exceção deste ano de 2025, onde tu já tinhas feito a referência que Pidcock foi superior a toda a gente. Ganhou as 2 etapas digamos, de montanha, e esta não foi exceção, também a venceu, e isoladamente. E o ano passado foi a rampa de lançamento de Tom Pidcock para uma grande temporada que culminou com o 3º lugar na Volta à Espanha. Estamos a entrar nos últimos 40 km, a fuga continua a manter mais de 3 minutos. Esta subida que vamos ter hoje, Paulo, é uma subida de respeito. São 6 km com uma primeira parte bastante suave, mas a segunda parte compensa largamente a suavidade da primeira. Tem ali rampas acima dos 20% de inclinação, o livro de prova marca nos 22%, na zona mais inclinada da subida. E a subida, há que dizer, não coincide com o final da etapa. Depois ainda é preciso fazer ali aquelas longas retas quando já estiverem aos 1200 metros de altitude, no Planalto. É verdade que a parte final é em ligeira descida, portanto chega-se relativamente rápido à meta nesses últimos 8 km, mas claro, as diferenças que se fizerem a subir vão ter que ser depois consolidadas nos 8 km até à meta. Sim, acaba por ser 7, 8 km que eles têm após a contagem de montanha, onde não vai haver capacidade de coordenar perseguições coletivamente falando. De uma equipa conseguir chegar ali e organizar-se, isso não vai acontecer. Nunca aconteceu e hoje não vai ser exceção. Não quer dizer que um líder, seja o Olólio, seja o Voazar ou o Higuita, que são os 3 da geral nesta altura, não possam ter ali um companheiro perto de si que lhes possa dar uma ajuda. Mas não mais do que isso. E depois é uma zona muito ventosa, muito descoberta, muito idêntica a isto que aqui estamos a ver, onde não há proteção e onde, havendo vento, é uma dificuldade tremenda para quem possa chegar lá em cima na contagem de montanha e bonificar segundos importantes, conseguir manter-se na frente. Conseguiu ter Thomas Pidcock no ano passado, porque sabemos que Pidcock é de um calibre muito bom, e no ano passado começou ali a cavalgar uma temporada excepcional, que eu duvidava que ele conseguisse fazer aquilo que fez na Volta à Espanha, mas meritoriamente o conseguiu fazer. Mas esta etapa não é fácil para vamos imaginar um Voazar que fique sozinho na frente com um grupinho de 3 ou 4 ciclistas a 10, 15 segundos. Não é fácil o Voazar chegar sozinho. O mesmo acontece com o Elólio. O Higuita a mesma coisa. E portanto vamos ver até que ponto é que aquela subida vai ou não fazer diferenças para quem quiser atacar, e eu acredito que há aqui um ciclista que vai ter um papel muito, mas muito importante, que é Ian Kristen. Um Ian Kristen que está ferido no orgulho, não só no corpo pelas quedas que teve, mas está ferido no orgulho porque vinha aqui para discutir a corrida. A UAE vai ser uma equipa que vai querer ganhar esta etapa. Falávamos de Ian Kristen, depois está do lado oposto, com o Novak aqui a dar-lhe algum abastecimento, e portanto este homem vai ter um papel muito importante. Acho que é daqueles que pode desequilibrar as contas, destruir um pelotão, obrigar a que haja perseguições, lembrando que a UAE à sua frente em termos de geral tem o Venmark, que é 12º, portanto, e ainda tem agora a Arrieta, que não está também nada mal na classificação, porque é o melhor UAE, que está no 7º lugar, a 16 segundos. Isto quer dizer que são... perguntar por isso, Paulo, é porque o Ian Kristen, será que hoje tem carta branca para fazer a sua corrida quando tem um colega que está a 16 segundos do primeiro lugar? Não teria o Ian Kristen hoje que trabalhar para o Igor Arrieta? Mas pode trabalhar no sentido de destruir o... Para já sabemos que o Ian Kristen é individualista. Esse é o primeiro ponto. Depois é um ciclista, como eu digo, que está ferido no orgulho. E ao mesmo tempo, se ele atacar de longe, tem alguma... E de longe falo isto quando há um furo do homem da XDS, mas falo do início da subida, que começa logo com muita dureza, e depois a cerca de 1000 metros do fim, então aquilo é uma parede autêntica. E eu não me admirava nada que o Ian Kristen, estando a 33 segundos, terá alguma liberdade, mas também toda a concorrência sabe
que dar 33 segundos nesta altura, isto falando do Voazar, 33 segundos não é uma segurança de nada, porque o Jan Christen, se tiver a liberdade dada de atacar de longe e toda a gente começar no impasse de ele está a 33 segundos e ele logo à cabeça ganha 10 segundos de bonificação com a vitória, se ganha tempo na estrada é um perigo também para um top 5, nesta altura é um perigo ainda, Jan Christen. Is really a key piece for the final result. I think the climb isn't everything. Obviously the sprint in the end really suits me well, so I think it depends how we arrive in the final, whether I can sprint for any of the podium places. As palavras de Alan Hatherley, que no ano passado ficou com mel nos lábios nesta corrida. Ele ocupava o lugar de top 3 até que foi apanhado por um corte num abanico e acabou por ser a equipa da UNOX a destroná-lo daquilo que era uma bonita história que começava a ser escrita no ciclismo de estrada. Recordar que o Adam Hartley é um corredor que no mountain bike é o melhor do mundo, ou não fosse o bicampeão mundial. Pois é discutível se realmente é ou não é o melhor do mundo, mas aquilo que nos diz é que é o campeão mundial dos últimos 2 anos. Deve ter esta corrida, eu acho que um bocadinho atravessada, e ele ia falando ali com o repórter Eurosport sobre aquele final, dizendo que este é um final que, de resto, faço aqui um parênteses, vamos ter a possibilidade de ver daqui a pouco reconhecido pelo Alberto Contador. Já vimos logo no primeiro dia, mas hoje vamos recuperar essas imagens, porque é importante. Mas o Hatherley dizia que é um final que o favorece. Ele é um ciclista muito explosivo, e se chegarem todos à base da subida juntos, coisa que o ano passado não aconteceu, a história pode ser diferente este ano. Ele ainda está completamente por dentro da jogada, apesar de, tal como o Jan Christen, ser um corredor que está mais 30 segundos do primeiro lugar. Olha, aquilo que eu dizia há pouco, antes de ouvirmos o Hatherley, que é um ciclista que também se pode meter nessas contas, pode ser um aliado de Jan Christen e da própria UAE, mas esta postura que estamos agora aqui a ter, eu acho que já devia ter acontecido há uns quilómetros atrás, talvez há 10 quilómetros atrás. Se a UAE tinha a ambição de querer subir na geral e ganhar acima de tudo uma etapa, já o tinha que fazer. Estes 3 minutos e 15, eu acredito que os alarmes estejam ligados, porque aquela fuga, se entra na subida com 2 minutos, alguns desses ciclistas vão conseguir resistir, porque já o dissemos, é uma subida curta, mas muito dura, mas 2 minutos para alguns daqueles ciclistas que lá estão na frente pode perfeitamente dar para chegar e vencerem a etapa, e com isso roubarem as bonificações. E a UAE já percebeu